Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, é bem provável que essa aula não faça o menor sentido para você. Mas se ela fizer e você quiser comentar o que fez sentido, a gente agradece, né? Se tiver ajudado alguém que não está matriculado no curso, tá joia. O intuito dessas aulas é servir de referência para os alunos matriculados, né? E os alunos que estão matriculados, eles, em teoria, têm que estar comigo ao vivo aqui durante o horário de aula, vendo essa aula. Então eu gravo as aulas para que eles possam ver essa aula como revisão, ou se alguém não pôde ver essa aula ao vivo, ele pode assistir aqui, né? As aulas elas não são monetizadas no YouTube, elas nem têm intuito de fazer um tutorial ou algo instrucional direcionado. Então é um playlist direcionado para a disciplina. Talvez se você assistir os vídeos na ordem do playlist faça mais sentido, né? Então dá uma olhada no meu canal nas playlists. Vai ter uma playlist de criação de assets 2 para cada semestre que eu lecionei essa disciplina desde que a gente entrou nos processos de pandemia e de educação à distância. Tá? Aqui eu estou com material de referência de alguns alunos para dar feedback, então essa aula é diretamente de retorno sobre a modelagem que eles planejam fazer no semestre, né? Então, se eu não me engano, essa pasta de imagem é do Guilherme, é, se não for também não tem problema, né? E aqui eu vou ver as imagens de referência que ele separou para criar os assets do semestre. Eu estou vendo que ele está pensando em fazer um acampamento aqui, né? Então, de novo, a imagem tá grande, está com boa qualidade. As peças, dá para identificar uma série de peças já. Então já tem, por exemplo, uma cadeira com dois modelos diferentes, né, com encosto e sem encosto, porque está danificada. A gente tem coisas como a fogueira, que pode ser tratada como um asset, as peças de acampamento como a luminária pode ser outro, barraca pode ser outra. A gente tem coisas como o terreno, que talvez tenha que ser feito para poder criar esse cenário. Então tem bastante coisa aqui que já me orienta em como que vai ser esse cenário. Então, aqui vai ter, obviamente, muita coisa de vegetação. Se eles estão acampados, vai ter floresta. É interessante entender que parte desses objetos aqui funcionam como módulos. Então, fazer um matinho desse aqui pode ser tratado como um módulo, né? Uma árvore pode ser tratada como um módulo. Esse tronco, né? Foi uma árvore que caiu e foi coberta de musgo, é um outro módulo, né? Então, isso é interessante também, né? Então imagino que vai ter várias imagens nesse sentido. Eu não vou preocupar demais em falar a mesma coisa em cada imagem. Todas as imagens estão grandes, estão com um tamanho bom, né? Aqui dá para entender um pouco da atmosfera de acampamento. Parece que é o interesse. É um camping, né? Beleza, uma caverninha. Legal. Essas imagens todas elas estão com marca d'água, né? Elas foram tiradas do Shutterstock, dessas coisas. Não tem problema, a gente está usando ela só como objeto de pesquisa, a gente não vai usar ela para fazer nenhuma publicação financeira, então tá tudo certo. Pode realmente usar esse tipo de imagem, pode manter inclusive a marca d'água. A gente, de novo, só usa isso como ponto de partida criativo, a gente não usa isso como publicação, não. Né? Beleza, uma caverna por dentro, útil. Ó, aqui já tem uma cabana, que já é um outro asset bem diferente. Aqui tem uma série de coisas também interessantes, essas pedras, né, que podem ser tratadas como módulos diferenciados. Que de novo tem esses matinhos, né? É legal de fazer, tem uns outros tipos de vegetação aqui que são interessantes também. No caso, essas coisas como flor, grama, a gente geralmente faz a imagem e a imagem vira um brush no terreno da Unity. Então, se fizer a imagem da flor, já vira um brush de grama na Unity. Então, se tiver uma imagem, por exemplo, dessa florzinha maior ou fácil de recortar, a gente pode fazer o pincel de grama lá para Unity. Né? Algumas coisas que eu imagino que a gente vai resolver talvez direto na Unity também, como a água, né? A gente deve resolver direto na Unity. Tem recurso para isso. Ó, isso aqui é onde vem a dúvida minha. O Guilherme está perguntando se pode ligar o mic. Claro, sempre.
Os alunos que estão matriculados no curso estão comigo ao vivo, eles podem entrar com Oi, perguntas de bom áudio dia, Dan. ou de Bom dia, texto. Dan. Diga. Então, tem algumas imagens que apesar de eu ter mandado a imagem, a referência não é a imagem toda. Aí eu coloco no título da imagem assim, o que é que eu tô querendo daquela imagem, entendeu? Por exemplo, aquela Sim. da cabana, a ideia não era fazer a cabana, era a clareira mesmo. Ah, tá. Era só para explicar que ia ter uma clareira. Aí era isso que eu queria explicar. Não, mas tranquilo. Aqui E aí hum, E a ideia que eu estava tendo para fazer esse cenário era fazer o acampamento no meio de uma clareira e ao redor ser floresta. beleza, tudo bem. Aí ia ter só uma. Eu estava pensando também fazer uma trilha para sair do acampamento e ir até um ponto do mapa, só para dizer que tem uma trilha. Uhum. Ó, Enfim. eu tenho dúvida Diga. quanto a essa imagem aqui, na verdade, Guilherme. É, por qual que é a minha curiosidade? Não é difícil fazer isso aqui, tá? Isso aqui não é difícil de fazer. Isso aqui é uma textura que a gente põe por cima do modelo e a gente consegue esse resultado, inclusive os próprios rachados, pode ser uma segunda textura e tal. A questão é, vai ser visível esse detalhe no cenário? Ou seja, vai ser capaz de ver esse nível de detalhamento? Não, a ideia mais é o que quando eu peguei essa imagem, eu vou ser honesto que eu nem notei esses detalhes, sei lá, parecem uns fósseis, eu não sei se é. Uhum. Então, nem notei, eu vou ser honesto que eu peguei pensando na pedra mesmo. Ah, Eu tá. nem prestei muita atenção nesses fósseis aí. Não, Tanto é que eu mas, nem notei, eu vi agora também. pois é, não é bom prestar atenção nas coisas, porque imagina que você está numa equipe que você é o responsável por fazer a separação dessas imagens, né? Aí você manda, aí o sujeito que está fazendo a textura tem todo o trabalho de criar isso aqui, Aí você né? chega e não usa. E aí você põe a pedra jogada lá e não dá para ver, e o cara descobre só na hora de fazer o jogo que aquilo deu problema. É, porque eu tô falando dessas coisas? Tem alguns jogos que dá para ver que quem fez o asset não conversou com a equipe que escreveu o jogo. Um exemplo de jogo que a equipe que fez o asset não conversou com a equipe que criou o jogo é Horizon Forbidden West. Em Horizon Forbidden West, na primeira parte do jogo, na entrada do jogo, você precisa de flecha para atirar nos inimigos. Tem um cadáver, né, uma máquina destruída com um monte de flecha espetada nela e você não pode pegar as flechas. Então quem fez o asset não sabia que as flechas elas seriam craftadas e quem fez as animações não sabia que ia ter um asset com flecha, quem fez a programação não sabia que tinha um asset com flecha, porque se estraga a imersão em 2 segundos. Você tem lápis necessidade de flecha, tem as flechas visuais, você não pode pegar elas, e aí você tem que pegar galho para craftar a flecha. Então isso é muito obviamente a falha de comunicação entre equipes. Muito obviamente falha de comunicação. Então assim, eu estou aproveitando a coisa da pedra para usar como exemplo, né? Já que o Guilherme falou que um detalhe que passou despercebido dele, isso pode virar uma bola de neve numa produção, então é sempre bom ficar atento. Mas tem algumas imagens bem boas aqui, eu estou com uma qualidade bem legal das imagens, deu para entender bem o projeto, está bem tranquilo, eu estou bem satisfeito com o- o- a quantidade de informação também que tem para produzir. Está bem ok, viu, Guilherme? Acho que você está de boa para seguir, de verdade. A Beatriz perguntou se pode usar concept para fazer o cenário, claro, não só pode como deve, né? Tipo, fundamental o uso de concept para criação de conteúdo visual. Deve sim. Né? O que a única coisa que eu falo que é legal evitar na parte de referência é coisa que já é modelada. Já foi feito o 3D dela. Então, precisamente para se a pessoa ela seguir muito a referência e a referência já é um modelo 3D, ela pode cair no espaço de plágio. Então, se você está pegando uma foto e traduzindo em modelo 3D, você tem um trabalho criativo que é sua autoria. Se você está pegando um desenho e está fazendo a versão 3D desse desenho, você tem a garantia da autoria do modelo 3D. Agora, se tem um modelo 3D e você está fazendo outro modelo 3D, a garantia de autoria já começa a ficar meio turva. Tá? Então é só isso que eu peço para a galera
ficar atento, tá? Ó, tá muito tranquilo as referências, viu, Guilherme? Pode seguir o caminho, só confere se tem alguma referência que você falou. Tem referência de clareira, mas a casinha não é importante. Você nomeou o arquivo, mas talvez trocar por uma imagem que não tem nem a casinha, só a clareira, enfim. Ou você tem algum detalhe que você fala, nossa, esse detalhe não é importante, então talvez você queira trocar por uma que não tem aquele detalhe. Mas, de novo, não é uma necessidade muito urgente, não, é só uma sugestão. Aqui é o tipo de qualidade de modelo 3D que ele pretende fazer. Tá ok, tá bem tranquilo. Ah, e tem outra cabana aí, ó. A gente vai começar a achar que isso aqui é cabana, né, de novo. Não, mas eu entendo o tipo de acabamento. Aqui, ó, a natureza tá mais ou menos alinhada com o acabamento que você tá sugerindo. Essa casinha tá meio alienígena, né? Ela tá tão diferente do resto. Mas como você não falou que não vai fazer cabana, tá tudo bem. Né? Eu acho que pode ficar mais atento realmente nos elementos de natureza. Ah, tá. Beleza. Aqui dá pra ver que existe um interesse por um realismo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom saber. Então esse foi o Guilherme. Espero que o Guilherme já possa começar a fazer coisinhas de modelagem. Espero que hoje a gente consiga já adiantar um pouco sobre essas coisas. O André, ele já mandou um modelo. Eu vou olhar porque, né, ele foi o segundo a subir uma pasta, pelo que eu entendi. Ou o primeiro. Rolho molho. É uma lista gigante. Tem alguns assets aí que eles são um pouco repetidos, mas é porque eu tô pensando em fazer de um jeito Ó, que eu consiga criar ó. os, os assets modulares dentro da Unity. Aí É, isso na tem verdade pode falar. é, a criação do módulo, a Unity ela não tem Eu, ferramenta de modelagem. sim, eu Então, sei, o mas eu tô modular é o pensando. Blender. No caso da Unity é montagem, é prefab. Isso é o fluxo da disciplina. Sim, 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 com certeza. Eu acho que eu me expressei errado. É que se eu for fazer o. A minha ideia é o seguinte: eu tenho algumas coisas aí que são só o arco das paredes, que é para eu criar o contorno da parede. E lá embaixo tem os modelos que é tipo o meio da parede, que seria onde eu colocaria. Que aí eu posso fazer, por exemplo, uma parede com contorno de pedra e colocar, sei lá, uma tábua de madeira no meio. Aí eu só juntaria os dois e pronto. Aí como eu posso pensar em tentar fazer com vários materiais, eu achei que seria melhor eu separar isso e mandar para a Unity e fazer essas junções na Unity para ter mais otimização. E vai dar muito asset, eu acho. E óbvio, eu não espero que você considere todos esses como um cada um, porque seria um pouco sacanagem, eu acho. Né, se eu vou avaliar 30 frames, né, de porta, né, tipo, quanta modelagem Sim, tem. claro. Aqui já tem umas coisas que eu tenho que falar também. Ó, eu pedi foi 30, não foi? É isso? 30. 30 assets modulares, Tá. Se eu pedir 30 assets modulares, certo? cada asset vale um ponto, certo? Sim, Se o asset ele vale um ponto e ele precisa ter nome, a mesh precisa ter nome e o material precisa ter nome, dentro do padrão que eu pedi, nome e característica, então toda vez que você não nomear uma coisa dessa, você está perdendo um terço desse ponto, não é isso? é. Então, seu asset ele começa a valer, tipo, aqui ó, 0,3. é 0.3. Se todos eles tiverem assim, É. é 0.3 para cada um deles. Eu vou corrigir isso depois. Depois Vou dar não. uma dorzinha de Não, cabeça, depois mas eu não. corrijo. Depois não. Você vai corrigir agora. Você vai corrigir, você vai começar a fazer o asset já nomeando. Você não vai fazer isso dessa forma que você está produzindo. Porque o que era para ser um trabalho que já está pronto, virou um trabalho para ser resolvido depois. Tá. Então, se eu estivesse trabalhando com você, eu não ia poder importar esses assets. Você ia atrasar minha produção. Cada asset que você fez não pode entrar no jogo até que ele esteja nomeado. Você ia custar dinheiro para minha equipe. E se você custa dinheiro para minha equipe, eu tenho que tirar ponta.
Então não, a partir de agora, toda vez que você criar um objeto, você já vai nomear tudo, tá? Vai ser a sua Tá. prática. Você vai criar o objeto, já vai nomear o que que é o nome do objeto, o que que é a malha. Eu nem ligo de ter as medidas como parte da nomenclatura, não. 1 por 2, 2 por 1. Eu não ligo porque isso é um jeito de você, né, se você tiver medidas muito diversas, é ok. Então, eu nem ligo de ter essa característica nomeada desse jeito, não. Não é um bom jeito de nomear, mas não é errado. Então, isso aqui não dá problema, não. Né? De novo, isso me indica quais são as medidas. Eu não preciso disso aqui, né? Porque se eu tenho o valor aqui, né? De dimensão, eu sei o tamanho dele. E se eles são encaixáveis, é tranquilo. Então, geralmente a gente põe large, small, né? Fica um pouco mais rápido de lembrar, né? O que que é o 2 por 1, o que que é 1 por 2, né? É um pouco mais difícil de ler. Sem contar que se você criar coisas sequenciais, né? Então vamos pegar aqui meu wall. Se eu duplicar isso no motor, ele vai ser 1 vezes 1.001. A leitura vai ficar muito difícil. Então, e tem motor que não numera nem com ponto. Ele já vai colocar o 1 no final. Então vai virar 1 vezes 11. Porque ele coloca o número no final da duplicata. Ele não faz separador. Aí a gente não faz separador, não é? Eu acho que a gente não faz separador. Então, isso dá problema na nomenclatura lá. Fica mais difícil de ler. Eu tenho que pensar aqui, tá, os primeiros 3 algarismos, então isso aqui não é um bom jeito de nomear. Então, não chega a ser um negócio tão errado assim, né, para eu ficar desesperado, mas se você puder trocar para small, estreito, né, tipo large, tall, sabe, usar adjetivos, fica mais fácil, porque eu tenho 10 portas grandes no cenário, vai ser porta grande 1, porta grande 2, porta grande 3, ou seja, na hora que você estiver fazendo as duplicatas na Unity, vai ficar muito melhor para ler, tá? Então isso aqui não, de novo, você vai corrigir isso já, porque olha a quantidade de coisa que tem aqui, né? Então não dá para trabalhar assim não. Isso aqui não é um bom jeito de trabalhar. Igual Planck Tá. 1, Planck 2. Ó, se eu duplicar Planck 1 lá, vai virar Planck 11. Se eu fizer 2 duplicatas, vai ter Planck 11 e vai ter Planck 12. Então, a gente vai evitar número por causa dessas coisas, tá? Então, esse Planck, se ele for horizontal, por exemplo, você põe horizontal. Se ele for estreito, quadrado, se ele for gordinho, se ele for de madeira, se ele for de concreto, se ele for de carvalho, se ele for de sei lá, compensado, né? Então, pensa mais nas características, tá? É, Aqui, ó, a gente está fazendo coisas. Talvez dê para fazer com mais cortes essa roda, viu? Talvez dê pra fazer com mais cortes essa roda. Mas assim, é só porque tá bem evidente o tanto que ela é facetada, né? Tá muito evidente onde que tá facetada. E nesse mestre a gente está tentando mais polígonos nos modelos. Então você pode, às vezes, experimentar um pouquinho mais de cortes para ver como é que fica. Tá? Tá Tá. meio evidentezinho aqui que né, aonde que está a divisória. Aqui eu não me incomoda não, porque isso aqui se a gente fizer a madeira lascadinha fica legal, se a gente fizer uma textura da madeira lascadinha fica legal, mas a roda talvez fazer ela mais redondinha seja uma boa, assim, talvez seja legal. Nossa, beleza, beleza, legal, 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 legal. A gente também deve fazer umas versão com bevel das coisas, poder tirar uns mapas de normal, então talvez depois a gente coloque uns bevels aqui nesse modelo para mapa de normal ficar mais interessante, né? Então talvez a gente queira fazer o chanfro também das coisas, tá? A gente vai ver um pouco sobre isso.
em breve, tá? Entendi. Deixa eu... Deixa eu mover isso pra cá. Deixa eu mover pra cá. Deixa eu ver se... Aí, no caso dessa parede aí, você colocaria ela junto com a base wall 1.1, que aí fecharia bonitinho. Mas ela tá sempre com essa parte? Tá, ela é feita para encaixar certinho. Tá, pois é, porque o negócio é, se ela tá sempre com essa peça... Na verdade, eu posso trocar. A ideia é que eu consiga trocar Ah, tá. eventualmente. É, porque esse que é o lance, por exemplo. Se eu tenho que ir lá na Unity e eu tenho que fazer um prefab que é dois modelos, mas que eles vão estar sempre unidos, por que eu não fiz um modelo de uma vez só? Entendeu? Sim, foi Então, o que eu pensei. então, essa otimização tem que ser pensada nesse sentido. Se eu vou fazer variação, igual você falou, beleza. Então, tipo assim, eu vou ter um frame, eu vou ter, tipo, sei lá, essa peça com vários topos diferentes. Então, maravilha. Então, realmente eu preciso ter eles separados para poder ter variação. Agora, toda vez que eu falo assim, não, peraí, isso aqui vai estar sempre com isso aqui, então ele já é um modelo, ele já é um módulo por si só, você já vai levar ele montado, não tem por que você empurrar essa montagem para a próxima etapa. Tá? Só né, tipo assim, se eles não têm separação, né, ou seja, se eles não são usados em em outras circunstâncias. Tá meio. Isso aqui é para ser medieval? Essas pedrinhas estão tão certinhas. Funcionou. Está É parecendo porque uns quadros do se eu Mondrian. for colocar um bevel em todas elas, vai dar muita Não, vai dar polêmica. ótimo. É isso que a gente tinha que estar fazendo. Porque eu não preciso levar esse modelo, eu posso levar um cubo com um mapa de normal. Esse é que é o Como assim? conteúdo da disciplina. O conteúdo da Como assim disciplina levar é: um cubo com você mapa de pode fazer normal? essa parede mega high poly. Lembra, nosso De- conteúdo é modelagem high poly. Você pode fazer essa Depois passar parede, ele pro low poly. depois é fazer só carimbar esse high poly no low poly. Então, para Unity, eu levaria menos polígono que isso ainda. Eu levaria um cubo. Mas eu teria muito mais informação aqui, porque eu posso esculpir aqui nesse cara, os quebrados. Porque isso aqui está parecendo um painel de arquitetura japonesa. Isso não está parecendo. Tá parecendo um quadro do Mondrian, não está parecendo uma parede de pedra, na verdade. Né? Tipo, tá muito refilado. Então, Seria um tijolinho, mas tá bom. pois é, para aparecer os tijolinhos, a gente vai ter que fazer o tratamento disso visual para que ele tenha uma normal interessante. E isso inclui fazer bevel tipo, em tudo, sabe? Na coisa toda. Né? Gente, o processo que a gente tem. Deixa eu abrir a Unity aqui. Deixa eu deixar isso claro agora, porque senão a gente vai. Pois é, eu já quero chegar nele. Tipo, eu já coloquei na playlist, inclusive. Tá? Se vocês olharem a nossa playlist, já tá lá. Eu já incluí a aula do semestre passado para vocês assistirem, com os modificadores todos. Né? Deixa eu abrir aqui um projeto qualquer aqui. Eu abri o de Asset 1. E deixa eu fazer uma coisa aqui, para ficar claro para onde que a gente está indo. Deixa eu pegar aqui deixa eu pegar um arquivo novo aqui. É, Tem coisas que eu vou resolver direto na textura. Então tem coisas que eu acho que eu posso fazer. Acho que pode ser assim, scale em Y. Pode ser estreitinho assim. Né? Fazer um painelzinho mais ou menos como você fez. Então você tem lá isso aqui. Isso aqui é minha parede de pedra. Então vamos já nomear isso aqui. Então isso aqui vai ser minha stone wall, que vai ter uma malha stone wall, que vai ter um material. Aqui o material meu vai ser para bake, tá? Eu não vou levar esse material para o espaço. Deixa eu criar a versão high poly agora. Então vamos vir aqui no meu
no espaço aqui. Deixa eu criar um novo cubo. E aí, esse cubo aqui, eu vou dar escala também em Y. Mas eu quero ele mais estreito que o outro. Então, esse aqui é a minha base aqui. Esse aqui vai ser meu Stonewall High Poly. Stonewall High. High Poly. Acho que vou pôr High Poly. Eu não gosto de pôr esses nomes tão compridos, não. Então, vou pôr High Poly, assim. High Poly. Acho que pode ser tudo junto. High Poly pode ser tudo junto. Vamos copiar isso aqui e colar aqui. Deixa eu isolar ele aqui pra gente. Deixa eu adicionar aqui um outro cubo que vai ser a minha pedra base aqui. Deixa eu já fazer, inclusive, o bevel nela. Deixa eu fazer um bevel bem mais elaborado do que esse aqui. 3, pode ser 3. E deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu ligar o raio-x só para ter certeza que eu estou pegando todo mundo. Vamos pegar isso aqui, vou colocar para cá. E vamos pegar isso aqui e colocar para cá. Eu não vou fazer bonito não, tá, gente? Foi mal. Bonito é com vocês. Eu tenho só que fazer, tá? Saibam disso. Bonito é problema seus. O problema é só mostrar o processo. Eu posso colocar isso aqui e eu posso inclusive dar um crop depois. Vamos cortar isso aqui. Vamos cortar aqui. Deixa eu fazer assim. Acho que eu vou. Acho que aqui. A altura. Acho que tá bom. Vai quebrar, mas dá para entender o que eu estou fazendo. Isso que é importante. Isso aqui é o meu muro high poly, por exemplo. Vamos esculpir ele? Vamos esculpir esse cara. Vou entrar na topologia dinâmica. Vamos ver se eu vou quebrar meu Blender hoje. Aí, ó. Aí. Então, o que eu quero é... Esse modelo eu não vou levar. Esse aqui tá levinho, gente. Esse aqui tá levinho, levinho. O meu PC é bem fodido. Pode ficar tranquilo. Isso aqui eu não vou levar para Unity. Eu não quero levar isso aqui para Unity. Eu quero levar só o meu low poly, né? Então eu quero levar só o meu low poly. Eu acho que eu tenho um V disso aqui já aberto. Mas por via das dúvidas, eu vou abrir ele de novo, tá? Então, eu quero isso aqui separado. É... Então, só para constar, deixa eu fazer isso aqui. Então, marca assim. E aqui deixa eu dar um unwrap. Massa. Isso aqui tá ótimo para mim, né? Isso aqui tá ótimo, ótimo, ótimo para minha vida. No meu shading do meu low poly, eu vou colocar aqui uma imagem, image texture, e eu vou chamar isso aqui de normal map, ok? Eu vou vir agora no meu
no meu render engine, então eu vou colocar o cycles, vou pegar o meu modelo high poly e o meu modelo low poly e vou imprimir um no outro. Vou vir aqui no meu bake, vou pedir um bake de mapa de normal, selecionado para ativo, vou dar uma extrusão de... Aqui eu acho que eu não gasto 1 metro, né? Então vamos pôr 0.1, 10 centímetros talvez dê. Deixa eu dar um bake disso aqui. O bake é um processo de render, tá? Então, lógico que eu não quero fazer 100% dos assets passando por bake. Tem coisas que você já pode colocar uma textura que tem um mapa de normal. Acho que eu preciso de mais espaço. Acho que eu preciso de mais espaço. Talvez eu tenha feito a normal invertida também. Deixa eu conferir. Talvez eu tenha feito a normal invertida. Talvez eu queira fazer ela, meu muro mais para cá, assim. Né? Deixa eu testar aqui um novo bake. Mas já dá para ver que está nascendo um mapa de normal aqui. Aqui, ó, orientação de face. Altiene, flip. Deixa eu resetar o valor desse cara aqui só para a gente poder ver isso aqui. Então deixa eu dar um novo bake lá no meu render. Ah, que lindo. Uau. Então isso aqui, ó, image. Image, cadê? Image, save as. Vamos salvar isso como um mapping, né? Pasta do usuário. Esse objeto aqui, eu vou tirar esse material aqui. Não preciso dele mais. E vou exportar o FBX. Então essa é a demonstração. Eu vou exportar esse FBX aqui. Na hora de exportar o FBX, eu não quero todo mundo, eu quero só o objeto selecionado. Na Unity, eu vou levar esse FBX, esse mapa de normal. Vamos criar um material aqui. Material. Teste. E eu quero esse objeto com esse material. E na hora que eu estiver usando esse material aqui, eu vou querer esse mapa de normal fazendo o relevo desse objeto. Eu vou querer fazer o fix desse objeto com o mapa de normal. Para efeitos de jogo, o meu muro vai estar lá com o efeito da luz direcional. Ele é bem mais low poly e ele liberou que eu pudesse fazer um modelo muito mais Então, meu modelo continua sendo um super low poly. Mas eu posso fazer o detalhe com liberdade agora. Isso libera que eu faça detalhes nos meus modelos. Esse é que é o workflow que a gente está vendo nesse semestre, entendeu? Esse que é o workflow que a gente está vendo nesse semestre. Como que eu posso fazer um modelo, às vezes, um pouco mais elaborado, ou materiais um pouco mais elaborados, ou texturas mais elaboradas, que vão cair nos modelos que normalmente são low poly dentro do motor. Porque, honesto, o player não precisa saber, gente, que isso aqui é plano. Não precisa, mesmo. Tá? Tipo, você não precisa contar para ele que isso é um cubo, né? Na hora que ele vê no jogo, ele vai estar só feliz. Deu para entender? Perfeitamente. Tá. Então, esse é que é a revisão que eu vou pedir dos seus assets ali. É tipo, quais assets desses? Porque não precisa ser todos. Alguns você pode só colocar um material que tenha o mapa de normal, né? Então, por exemplo,
Se eu colocar. Vamos. Então, a minha ideia a princípio era fazer todos eles, fazer uma textura para todos que fossem ter o mesmo material e colocar tudo nessa textura. Pois é, Mapa de normal e pois tudo. é. No caso, por exemplo, de madeira, que é uma coisa mais granulosa, que talvez esculpir não vale a pena, você pode usar essa abordagem, tipo, coisa que tipo concreto. Você pode pegar o asset low poly e ir montando as texturas, né, para poder criar esse conteúdo. Mas no caso da parede de pedra, tem uma oportunidade perdida ali, entendeu? Entendi. Né? Então, talvez ali seja um exemplo, porque você vai ter que equilibrar. De novo, não dá para fazer 100% assim, é demais. 100% assim é oportunidade perdida, entendeu? Então, é esse balanceamento que eu vou pedir que você faça agora nos seus modelos. Né? Você vai pegar esses modelos que você fez e falar assim, tá, desses aqui, quais que dá para configurar com shader, qual que eu vou fazer uma versão modelada um pouco mais elaborada, sem preocupar tanto com o peso, tá? Você não precisa preocupar muito com o peso do modelo. É só você lembrar que tipo, esse modelo pode ser impresso numa versão mais leve dele. Beleza? Entendi. E eu consigo fazer um material, pegar a cor de uma textura e o normal de outra. Consegue. Na verdade, no caso é, é, do shading no Blender, você faz basicamente qualquer coisa. Qualquer coisa você pode fazer. Então você pode, por exemplo, ter uma textura que é uma mistura de procedural com uma mistura de cor pintada, com uma mistura de uma textura que você pegou fotográfica para fazer a cor e o mapa de normal vem de outro lugar. Então, completamente diferente Entendi. da escultura, por exemplo. Então, é possível sim você misturar qualquer coisa, qualquer combinação aqui dentro desse espaço do Blender, qualquer combinação aqui é possível. E tipo, o fato de serem elementos avulsos permite que você faça qualquer combinação que você imaginar. Tá? É extremamente flexível esse sistema aqui. E todos eles viram uma textura bacana na hora do bake. Assim, por exemplo, tudo que você encaixar aqui vai virar um albedo. Tudo que você encaixar aqui vai virar mapa de normal, sabe? Tudo que você encaixar aqui, não importa quantas nós você trouxe, tudo que você encaixar aqui vai virar mapa de rugosidade ou de smooth. Né? Então, você pode sentir bastante liberdade na hora de criar o asset. O que você tem que ficar atento é não usar valores que não existam na Unity. É só isso que tem que ficar atento. Por exemplo, você criar um material super legal, mas que usa anisotrópico, se você não tiver anisotrópico na Unity, morreu na praia, entendeu? Então é só isso que você tem que ficar atento. Na hora de você pensar nos materiais da Unity, é bom dar uma olhada lá, quais são as opções de entrada que você tem, e falar, beleza, eu vou criar os materiais no Blender, nas texturas, e plugar elas em áreas compatíveis, né? Que é basicamente rugosidade, metálico, albedo, o standard, né, da Unity. Emissão, normal, sabe? Então esses são os mais comuns, assim, né? Então se você plugar qualquer coisa nesses lugares, tem como você exportar a textura para lá numa boa, beleza? Entendi. Valeu. Massa, massa. Aí dá só essa revisadona e né, mantém um processo de organização mais severo com você mesmo. Deixa eu ver aqui a próxima. é, Nossa próxima pastinha aqui, isso que foi o André, não foi? A Beatriz e o Bernardo subiram mais ou menos próximo. Então deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui nas referências do Bernard. Ô, gente, renomear arquivos, pelo amor de Deus. Bernard, você vai renomear esses arquivos, pelo amor de Deus. Não posso ver isso, não. Não, você vai renomear. Pode renomear. Deixa eu ir para Beatriz. Aqui, ó, massa. Renomeia lá, na hora que você renomear, você me avisa. É, Deixa eu ver a Beatriz Mariano. E vamos ver o que nós temos aqui. Balde de madeira. Você.
Deixa eu ler só pergunta aqui. Feedback, não sei se estou fazendo certo, pode continuar. Deixa eu ver. Bom, é assim, Beatriz. Deixa eu falar se você está fazendo certo. Se você separou essa referência do balde e você modelar um balde, tá certo. Se você mandou essa referência de balde e modelou uma pantera, tá errado. Entendeu? Se a referência é o que você vai modelar, tá certo. Se a referência não é o que você vai modelar, tá errado. As coisas que eu peço de qualidade de imagem, se a imagem é grande, dá para ver os detalhes. Então, aqui dá para ver os detalhes desse balde. Dá para imaginar como é que eu vou modelar, dá para ver os detalhes da corda, ou seja, é bastante detalhado, então eu posso usar isso como referência. Tá? Essa imagem podia ser um pouco maior, mas beleza. Aí tem mais de um jeito de fazer corda. Tem mais de um jeito de fazer corda. Daqui a pouco eu penso num jeito de fazer corda. Tem as plantinhas. É assim, aqui ó, Beatriz, vamos ver se você está fazendo certo, né? Se você modelar esse balde de plantinha, ou se você modelar as plantinhas, tá certo. Se você modelar esse bebê, tá errado. Você entendeu? Eu vou fazer esse exemplo 1000 vezes, né? Não, é só não modelar o bebê. Se você já tiver modelado o bebê, tem que ter uma referência de bebê para ver qual bebê que você modelou. Mas aqui algumas imagens podiam ser um pouco maiores. Mas a maioria das imagens está boa, está bem nítida. Algumas vão dar um trabalho, isso aqui vai dar um trabalho de fazer esse materialzinho aqui. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Baguete, vasinho. Não é bom que você achou, ué. Se tava difícil e você achou, maravilha. Tá bem tranquilo. Ó, isso aqui, nossa, a gente pode pegar essa imagem e usar ela como mapa de textura, hein? Será que a gente pode? Qual que é o copyright dessa imagem, hein? A gente já podia transformar ela na textura, hein? Depois dá uma olhada no copyright dessa imagem, vê se essa imagem tem copyright. Se ela tiver, deixa pra lá. Mas se ela não tiver, se ela for domínio público ou se ela for um Creative Commons, a gente pode usar ela para fazer a textura da porta. E dá para fazer um mapa de normal direto dela também. Ou seja, eu já posso jogar ela no GIMP e arrancar o mapa de normal dela sem ter que fazer escultura nem nada. Não é bem assim não, Marcos. O que garante o copyright é você ter colocado copyright no ato da publicação na fonte original. Então, se ele colocou lá a imagem no blog dele e embaixo ele escreveu o texto copyright por fulano, já tem copyright. Então, quem me dera se fosse só não ter marca d'água, né? Tava feito. Não, você tem que ir atrás para achar essas imagens sem o copyright, ou você vai lá e tira uma foto de uma porta antiga em BH mesmo, acha um lugar que tem uma porta antigona e tira uma foto, ou você vai nos sites tipo OpenGameArt, FreeTesters, que tem as imagens gratuitas, né? Esse aqui podia ser uma imagem um pouco maior também, não ia fazer mal se fosse. Um pouquinho. Acho que eu já vi essa imagem. Acho que eu já vi essa imagem. Ela me é familiar. Mas como a atmosfera é uma boa referência, assim. Beleza. Beleza, beleza. Tranquilo, Beatriz. Até agora tá tranquilo.
Deixa eu ver as metas. Deixa eu ver o que você quer da vida. Ah, tá. Tá, beleza. Isso aqui é uso pesado de mistura de material, né? De textura, né? Modelo high poly mesmo, né? Então, isso aqui a gente pode gastar, viu? Pode gastar as técnicas tudo. É. Tá vendo? Os mapas de normal super marcadaço, tá vendo? Dá pra ver o veio da madeira até aqui, né? Então, massa. Não é muito diferente do que eu acabei de fazer, não, né? Então, você reparou o que eu acabei de fazer, de pegar uma parede e criar os quebrados, o processo é aquele, entendeu? Além daquilo, tem o encaixe da textura por cima, né? Ou seja, além daquilo que eu fiz, você vem colocando a textura por cima antes de dar bake mesmo. Mas é bem o workflow que eu estava mostrando. Em alguns casos com uma coisa mais elaborada do que um cubo, né? Mas é tranquilo. Não vejo grandes problemas na sua pastinha de referência não, viu, Beatriz? Quem é que perguntou sobre como é que faz uma corda? Quem é que perguntou como é que faz uma corda? Será que eu consigo fazer uma corda? Será que eu consigo fazer uma corda aqui? Deixa eu ver. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Deixa eu pegar um cilindro. Fazer ele com 16. Sem preenchimento. Enfim. Deixa eu ver. Vou pegar aqui em Z. Grab em Z. Escape Shift Z. Deixa eu colocar um tanto de corte aqui. Vamos por 8 também. Deixa eu pegar você para cá. Pode ser aqui. Deixa eu ligar o Proportional Editing. Deixa eu colocar meu cursor como referência de rotação. Deixa eu fazer a rotação a partir daqui, né? Então, acho que aqui. Tá. Acho que aqui eu consigo fazer a voltinha. Beleza. Faz a volta inteira? Faz a volta inteira, né? Tá. Shift D. Deixa eu desligar isso aqui. Isso aqui pode ser uma boa base. Dá pra fazer melhor que isso, mas isso aqui é uma boa base, né? Então aqui basicamente é scale com proportional editing e usando o cursor como base de transformação. Eu vou fazer talvez a partir de X assim. E aí o que acontece? Deixa eu dar um shade smooth aqui, vai ficar mais bonitinho. Nesse mestre a gente vai usar pesado modificador, né?
já usar apesar do modificador. Então, a primeira coisa que eu faria seria pensar que ele vai usar um array, né? Então, e aí eu ajustaria o encaixe disso aqui, né? Ou seja, o pensamento do encaixe aqui, ele vem do processo de usar o array. Então, na hora de rotacionar isso aqui, sei lá, em X para poder encaixar, né? Então, eu vou encaixar bem mais ou menos aqui só para... Né? Então, bem mais ou menos, mas deu para entender que eu faria o encaixe desse camarada aqui, né? E criaria a curva que vai fazer o design da corda, né? Então, quem vai fazer o design de posição da corda vai ser essa curva aqui, né? Então, deixa eu fazer ela mais ou menos aqui. Então, a primeira coisa que eu ia falar é que meu array obedece à curva e ela é deformada pela curva. A base é essa aqui, tá? A base é essa daqui. Eu vou usar um merge também para consertar as beiradas da corda, né? E provavelmente eu usaria um Subdivision Surface para suavizar o design dela, né? Acho que pode ser depois aqui, né? Aí, ó. A base é essa, tá? É um array que obedece à curva e que tem um merge generoso para arrumar as emendas. Uma curva que vai fazer a deformação, ou seja, toda vez que eu quiser mudar o design da corda, eu posso só entrar na minha curva aqui, né? E editar essa curva. Então, dar novos extrudes e editar a curva muda a corda para mim, né? E o Subdivision Surface ele vai fazer a suavização dessa curva, vai fazer com que fique redondinho, tá? Então, com isso aqui dá pra fazer uma curva. Aí o quão elaborado vai ser esse modelo depende de vocês, né? Não, já não é comigo mais. É... Mas isso já fala também de um outro procedimento que a gente está usando nesse semestre, que é a modelagem a partir do uso de modificadores, tá? Então, pois é, isso é o caminho da disciplina, Beatriz. O nosso caminho, eu quero queimar logo esses feedbacks na vida da gente, porque na sequência desse feedback é falar sobre isso aqui, ó. É o assunto da aula. Se a gente pegar nosso plano de ensino aqui, ó, e eu lembro que eu dei uma aula de plano de ensino para vocês. É... Aqui, ó, esse é o plano de ensino que eu separei pra gente. Passou desse negócio aqui de preparação e design, é eles, ó. Eu estou mostrando para vocês isso aqui, gente, para que vocês já saibam do que eu estou falando. E para quem tem pressa, gente, lembrando, para quem tem pressa, né, se você tem pressa, eu já coloquei no nosso playlist da disciplina as aulas de modificador, tá? Inclusive tem aqui a aula de ontem do São Gabriel, que é a aula que eu tenho que dar para vocês, se possível hoje, né? Se possível ainda hoje, né? Que é sobre a natureza dos modificadores. Beleza? Então, isso já é conteúdo que a gente está trabalhando com eles. Então, vamos ver aqui o Bernardo renomeou. Imagem muito pequena, Bernardo.
Pode caçar umas imagens maior. Não sei não, viu? Ao mesmo tempo que isso parece pintura. Aqui, pô, isso aqui parece que é 3D, ué. Não, peraí. Isso aqui é imagem de referência. Bernard. Vamos lá. Vem junto comigo. As imagens têm que estar grandes para servir como referência, porque eu tenho que poder ver detalhe. As imagens de referência também elas não podem vir de modelo 3D. Modelo 3D é o que a gente vai fazer. Então, se você fizer uma árvore dessa, vira plágio, velho. Então, não. Procura fotografia de árvore, pintura de árvore, mas não usa modelo 3D nessa pasta, não. Desenho tá ok, ó, pode buscar mais desenho, mas tenta procurar imagens maiores. Aí, ó, assim tá mais dentro do que a gente precisa. Esse aqui tá mais ok, ó, mais por aqui, ó. Ó, esse aqui já parece que é 3D também, ó. Ô, rapá. Às vezes, não. Ó, traga mais dessas. Isso aqui também tá ok, pode trazer mais dessas também. Isso aqui talvez seja pintura, né? Então eu vou fingir que é. Né? Então, beleza. Mas imagem grande de pintura ou desenho, não põe os modelos 3D na pasta de referência. Na pasta de meta, já tiver modelo 3D aqui, já é ok. Tá? Beleza. Nice. Tá. Tá. Tem imagens aqui que elas funcionariam como referência e tem imagem aqui que é meta, então tá um pouco misturadinho também. Tem coisas aqui que são pinturas, você podia estar usando as pinturas como referência. Mas tudo bem, deu para entender. Eu acho que você tem que é, dar só uma repassada nas imagens de referência para dar prioridade para as ilustrações como referência. E talvez você pode incluir pinturas que estão na sua pasta de meta. Se você sabe que a pintura que foi feita pintado, você pode incluir ela na pasta de referência. Nem precisa mexer na sua pasta de meta, não, porque ela tá meio claro o que você quer, então não precisa preocupar em mexer nela, não. Deixa eu ver aqui o Gabriel Graciotti rapidinho. Deixa eu vir aqui nas referências. Ó, referências, faltou um R. Eu também erro isso pra caramba. Hum, beleza. Cidade abandonada, massa. Ok. Bom, isso é um salto conceitual bem grande, mas eu consigo imaginar convivendo. Eu consigo imaginar a mistura dos dois. Tá, uma pegada de ruína, as imagens estão grandes. Tem uns saltos aqui de temáticos meio grandes, Gabriel. Não dá tempo de fazer todos esses cenários. Então, supondo que aqui você está pegando só um elemento, não fica claro qual elemento que é. Se você está usando a foto como um todo, ou você está usando esses coqueiros, essas pedras. Então, essa imagem está dando um salto intelectual aqui no rolê. Dan, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza, bom dia primeiro. Realmente para pegar só os elementos, as pedras para a composição do cenário. Que a ideia é fazer uma ilha, onde uma parte dela ela vai parecer a cidade abandonada, que é onde o jogo vai se passar em si, e ela vai ter uma outra parte que vai ser mais uma floresta mesmo. Tá. De novo, ainda fica estranho o que dessa imagem você está pegando, porque o que tem nessa imagem é um coqueiro. Todo o resto é marginal, tá vendo? Então, isso não é uma imagem de uma ilha, isso é a imagem de um coqueiro. Então, Sim, talvez. mas a ideia
como um asset de obstáculo, mais ou menos. Tá, tá, beleza. Mas só porque, tipo assim, como nenhuma dessas outras imagens é tropical ou faz parte do mesmo universo, você entende que de repente Uhum. você fala, peraí, é na praia? Né? Essa floresta é na praia. Então, Entendi. esse que deu o salto, assim. Então, nenhuma das outras imagens tem esse aspecto tropical, sabe? Então, Uhum. ela é a única do pacote inteiro. Então, ela gera uma curiosidade automática, tá? Então, eu pensaria, agora graças a Deus tem a segunda. Aí o cara fala, não, meu cenário é esse, Daniel. Esse aqui vai ser tudo que eu vou te entregar no final do semestre. Eu vou fazer 30 folhas, que são os meus 30 assets. Vou fazer... Mas é um ponto, Mas enfim, a aqui. pontuação vai ser boa. Oi? A pontuação seria boa nesse caso. Não, gente, cada um sabe o que faz, né, da vida. Mas aí eu acho que talvez ver esse alinhamento aqui das imagens, se bem que com você falando deu para entender, assim, né? Esse alinhamento das imagens deu para entender, assim, você vai ter a ilha, né? Tipo, ela tem um aspecto tropical, os coqueiros, e ela tem um aspecto de arquitetura dos outros. Então, por tempo de produção, eu acho que tem umas imagens que elas, igual essas duas aqui, tomara que dê tempo de fazer, mas elas saltam um pouquinho agora, quem tá saltando são essas duas, né? Tipo, que já é bem dentro da floresta, né? Então, fazer a praia com as ruínas, com os palmeiras, isso já deve dar um trabalhinho, entendeu? Então talvez fique puxado para fazer também, ou seja, a parte interna da floresta, que seria onde tem essas pontes, essas coisas. Talvez fazer essa ponte mais externa também, né? Ou essa escada de pedra também tipo, bloqueada, mas enfim. É só preocupação em volume, né? Tipo assim, as referências elas sugerem um cenário bastante volumétrico e informações muito diversas. Entendi. Beleza. Mas isso é uma preocupação. Você organizando seu tempo aí, você dá seus pulos. Ah, tá. Uhum. Referência Bastion. Beleza. Olha, uma imagem grande, gente, por favor. Imagem grande. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui tem 1 polegada, essa imagem. Tem imagens grandes. Por favor, substitui aquela imagem pequena por uma imagem grande. E aqui dá pra ver que você tá bem em cima da Supergiant, né? Vê se eles estão contratando, hein? Se você já tá olhando sua referência toda é de uma empresa só, você já pode ver o que eles precisam para contratar, né? Você A já, meta é essa mesmo. já dá uma olhada para ver o que eles têm de vaga e o que precisa para montar no portfólio, hein? Mas enfim, deu para entender, deu para entender. Massa, massa. Deixa eu passar para o próximo aqui. Laísa. Vocês estão de olho nas empresas, né? Se a Laísa estiver aí, estiver vendo, Laísa, essa imagem tá pequenininha, talvez uma versão maior dela. Essa imagem já tá interessante, ó, bem interessante. Dá um trabalho de fazer. Isso aqui. Mas tá interessante, tá interessante. Ah, legal, legal. Tá massa, 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 massa. Ó, essas imagens estão legais. Eu tô gostando dessas imagens. Isso aqui é uma boa meta para um cenário nosso de trabalho. Assim, fazer um cenário interno que tem uma repetição modular bem eficaz, né, que você vai poder experimentar fazer vários efeitos dentro do motor. Esse aqui também é bem interessante, ó. Eu acho até mais legal essa do que a outra, na real. É só pena que ela não tá tão grande igual a outra imagem. Eu não acho que dá tempo de fazer o externo e o interno, viu, Laísa? Eu acho que é um ou outro. Mas, vai saber, né? Às vezes a pessoa tá por conta
e vai conseguir fazer os dois, mas aqui, ó, essa imagem tão pequena, essa imagem tá pequenininha, essa aqui também, tá? Então, se tiver uma versão maior delas, melhor. Isso aqui já é um outro cenário bem diferente, ó. Bem diferente. Eu acho que você pode tentar alinhar mais as suas referências a apenas um deles a princípio. Isso aqui é legal ter, isso aqui pode manter. Então, por exemplo, você vai fazer externo, então, beleza. Então, isso aqui já é um cenário, entendeu? Fazer esse prédio, fazer o passeio dele, porque existe módulo para construir esse prédio, né? Ou seja, você tem que fazer o módulo da coluna, o módulo das paredes, né? O módulo de porta, de janela, né? Tipo, tem os modelos que são específicos, né? Então, eu acho que nesse caso aqui é importante, né, se concentrar num tópico mesmo, assim, tá? Só para não gerar expectativa errada, né? Eu perguntar, mas cadê aquelas casebre, né? Ou, mas, pô, não dá para entrar dentro da igreja, né? Então, é bom você concentrar. Você vai fazer interno, concentrar em montar a pasta para o interno, você vai fazer o externo, concentrar em fazer a pasta para o externo, né? E é melhor fazer um cenário só muito bem feito do que fazer tipo um cenário gigantão, sabe? Ou com interno, externo, vila, ou seja, fazer uma coisa que equivale a 3 cenários, né? Para ter tempo de errar, tentar de novo, né? E essas coisas. Deixa eu ver as metas. Tá. Deixa eu ver se vocês têm meta de coisa interna também. Algumas dessas imagens poderiam ser maiores. Não, esse aqui inclusive tem vários ângulos. Tá. Isso aqui já funciona mais porque é meta de acabamento, né? De novo, sempre que puder, imagens maiores. Isso aqui, ó. Isso aqui é processo, tá? Essa imagem não precisa, não. Essa é a imagem de processo. Ela destoa das outras para começar, então se você quer isso como acabamento, é bem diferente do resto. E isso é uma imagem de etapa. É interessante ver a imagem finalizada mesmo. E imagens maiores, tá? Aquilo é um passe de ambient occlusion, ou seja, aquilo é só sombra de proximidade. Então, se aquilo é a meta de acabamento, eu acho que dá para explorar mais coisas também no decorrer do semestre. Deixa eu ver aqui o Marcos Mendes. Máquina de sorvete, opa. Então, Modelo. eu tô querendo te mostrar a máquina de sorvete só pra você dar um feedback sobre ela, porque na verdade eu provavelmente não vou nem fazer o projeto mais do sorvete. E Oh, aí meu meio Deus. que parei um pouco na metade da máquina. Eu quero ver se você consegue dizer se eu tava indo no caminho mais ou menos certo e tal. Que aconteceu com o projeto de sorvete, gente? Faltou gente no grupo. Esse foi para outro grupo. Aí eu fui pra outro, né? Mas Não, aí, peraí. se você dar uma olhada, eu deixei uns Zenigons pra. E eu não renomeei, né? Eu renomeei só o objeto, não a mesh. Tá você dando o caminho certo? Não, ó. Não, mas da modelagem mesmo. Deixa eu ver aqui. Na verdade, não. Na verdade, você está no meio do caminho ainda. É porque, na verdade, tem coisas que você está fazendo aqui, ó, que já poderiam ser resolvidas com modificadores. É, E o jeito que está resolvido não deixa muita facilidade de edição. Vamos ver como é que você fez isso aqui. Por exemplo, isso aqui ser emendado não é uma boa ideia. Isso aqui ser emendado, sabe, colado, não é uma boa ideia. Algumas das estruturas ia ser melhor a gente conseguir o resultado delas com os modificadores de edição. Então, você tem um modificador que gera a suavidade da curva, em vez de fazer todos os cortes de curva, sabe? Mas isso aqui, ó, isso aqui está mais dentro do que a gente está procurando, ó. Você está usando o Crease para segurar os cortes, você está usando o Subdivision para poder controlar, então isso aqui é bem mais editável do que isso aqui, ó. Então, se eu, Passei mal tentando fazer, na verdade. bom, mas começa assim. Então, por exemplo, se eu quiser ajustar coisas aqui dessa peça, fica mais fácil. Ó, você tem um bevel aqui, um array, até que está mais no caminho, ó. Isso aqui está mais no caminho, né?
Algumas dessas coisas poderiam ser feitas de novo. Mas você até renomeou. Eu não vou considerar a parte de trás, não, vou fingir que ela nem aparecer. Mas algumas dessas coisas podiam ter modificadores e não tem. E aí gera o quê? Gera isso aqui que é um problema. Editar isso aqui não é bom. Editar essa parte aqui, ó, não é bom. Essa superfície que tá aí agora, igual essa daí, não tem muito a ver com o que você tava falando, é só uma curiosidade que eu sempre tive. Eu costumo, na verdade, deixar ela no N-gonzão. E aí dar dar uma triangulada depois e, tipo, só pra, tipo, quando já tiver acabado, tá ligado? Isso é muito ruim, porque, tipo, ixi, então já vou parar. Ixi. Não, porque o que acontece? Não é o problema do N-gon é que ele é muito imprevisível. Tipo assim, mesmo eu sabendo o que eu tô colocando o N-gon, tipo assim, o resultado de corte dele de triângulo é imprevisível. Então, por exemplo, isso aqui tudo podia ser só igual você falou, podia ser só um N-gon enorme, e é isso aí, né? Mas não é a estratégia mais segura para a gente poder garantir a edição, o tratamento do modelo depois, né? Então, você vai ver que muitos dos modelos que a gente vai ver da superfície, a galera já está tentando fazer o encontro dessas diagonais aqui, ou seja, isso vai virar um espaço deixa eu ver se dá para fazer quad aqui. Fazer aqui a contagem está errada. Aqui a contagem está errada. Porque Isso aí é mais tipo topologia, né? Você vai tipo, ensinar isso? Fazer esse tipo não, de coisa? eu já estou ensinando, né? Essa é a aula. Sim. Como assim tá no futuro? Eu tô falando isso agora. Não, mas tipo, fazer na prática, tipo, pra gente ver, tá ligado? Não, o que Bastante. acontece aqui, ó? Aqui, ó, isso aqui dá um quad, entendeu? Uhum. Isso aqui dá um quad, então tá faltando um corte para ter 3 quads aqui, ó. Certo. Então se você tivesse feito essa volta com, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, se tivesse feito com 7, você teria 3 quads aqui, isso fecharia aqui num vértice, e você teria um quad para cá, um quad para cá. O que ficaria muito mais fácil para a gente definir como superfície, né? Então, se eu pegar isso aqui, vamos lá, vamos pegar esse cara aqui. Se eu pegar esse cara aqui e fechar ele, né? Você está usando mirror, né? Então, Deus abençoe. Então, o que eu quero? É melhor, é mais previsível eu ter o corte aqui. E aqui tem um outro problema de uso de modificador, tá? A gente vai resolver ele daqui a pouquinho. Eu quero Y, né? Y. Que snap que você está usando aqui? Ah, de vértice. Ah, por isso que eu estou apanhando. Eu uso Porque muito de vértice. é bom. Mas aqui o vértice vai me atrapalhar, porque eu estou querendo alinhar isso aqui. Então, isso aqui, ó, eu já vou fechar aqui com quad, certo? Né? Então, se eu colocar esse cara aqui também, opa. Eu podia estar alinhando mais bonitinho, mas a preguiça tá batendo, né? Então, foi mal. Tipo, não vai fazer muita diferença agora, né? Não tô entendendo ainda certinho. Y. Então, o que acontece? Porque você está usando mirror, e esse objeto ele é simétrico em duas direções. Deixa eu isolar esse objeto, né? Vamos combinar. Daria pra botar Eu não ele preciso, em Y também, né? eu não preciso de nada disso. Não preciso de nada disso. Eu preciso ele aqui. E eu não preciso de nada desse lado aqui, por exemplo. Vamos apagar esse cara aqui.
E aí eu vou pegar o mirror em 2 eixos, né? Ou seja, vai ser muito mais fácil para editar essa forma, se eu quiser editar ela, né? Então, absurdamente mais fácil, né? Na hora de fazer variações. Se eu conseguisse, e talvez eu não consiga aqui, né? Fazer isso inclusive já como loop, talvez fosse legal, mas eu acho que não é necessário nesse caso não. Mas aqui, ó, isso aqui deveria ser um conjunto de quads, entendeu? Mas eu vou deixar esse triângulo no cantinho, não fica feio, não. Só não é o mais elegante das soluções, né? Olha que lindo. Não vai dar N-gon nenhum. Ó, ó, ó. Não corre risco de sumir uma Realmente. face. Não corre risco de fazer um triângulo. Porque o problema do triângulo do N-gon é... Porque o triângulo ele pode dar uma face muito comprida assim. Você pode ter um espaço de sombra estranho no shader que você não consegue resolver, Sim, sim. né? Quando eu vou usar o N-gon, tipo assim, propositalmente, eu dou uma olhada, boto um match cap, aí eu dou uma olhada pra ver se ficou esquisito. Não, mas o match cap não resolve. O problema é na reflexão de luz. Então, o problema é, se eu estou fazendo um cálculo de um vértice e esse vértice está emanando gradiente, porque o vértice ele tem normal e ele emana gradiente, Uhum. entendeu? Se o meu shader está calculando, se o meu vertex shader, porque todo o processo de computação passa por um vertex shader antes de fazer o pixel shader. Se o meu vertex shader está influenciando o tom geral, por exemplo, eu coloquei uma oclusão ambiental de pós-processamento e eu estou pegando o vertex shader e ele está usando a distância dos vértices para fazer esse cálculo, ele vai gerar, porque meu N-gon faz qualquer coisa, ele vai gerar uma sombra escura aqui que não vai acontecer às vezes do outro lado. E vai aparecer um artefato. E no Netcap não está nem aí para isso. Isso é realmente o Vertex Shader falando: ah, tá, você quer criar uma camada de Ambient Occlusion? Então deixa eu ver a distância dos vértices para emanar um tom escuro. E esse tom escuro ele vai acabar aqui. Então ele vai ter uma mancha escura aqui, aqui já fica claro. E a outra quina, né? Às vezes dependendo do jeito que você separou, vai ter uma sombra super esparramada. Porque o N-gon ele vai fazer corte triangular assimétrico. Entendido. Faz sentido. E aí, porque eu fiz simétrico aqui, ó, se eu jogar um shader de Ambient Occlusion que usa o Vertex e a distância do vértice, ele vai correr bonitinho nesse canto, nos 4 cantos. E inclusive, se ele der uma sombra mais escura, vai ser nesse cantinho aqui. Por que eu queria um quad aqui e que esses todos fossem um quad do mesmo tamanho? Para ele poder gerar essa curva idêntica de fora a fora. Sacou? Isso vai ser o Passa uma faca, passa uma faca aí no meio que pronto. mais ou menos, porque aí não vai ficar bem distribuído, então assim, esse problema é para outro dia. Agora, quanto à aula C de topologia, todas as aulas de feedback de modelo são aulas de topologia daqui até o final, tá? E todas Certo. têm esse aspecto aqui, ó, de eu pegando o modelo e refazendo quando eu achar que tem uma estrutura mais adequada para a distribuição dos cortes. Essa mesma Certo. distribuição que eu fiz aqui, ó, ela poderia ser usada aqui também, tá? Então, você pode... É praticamente o mesmo objeto. Eu acho que eu inclusive até dupliquei ele, botei aqui no Sim. meio. E aí você tem o quê? Você vai ter uma natureza de coisa que, inclusive, você pensa assim, eu queria fazer um abaixadinho aqui também. Beleza, tipo, a estrutura, ela respeita essa... Se eu der um inset, por exemplo, aí vai ficar bizarro, né? Exato, exato. Então, e querendo ou não, isso aqui, ó, esse fluxo de correr vértice, ele é bom para a gente mudar a espessura do pote, né? Então, o fato disso aqui ter um caminho, um fluxo de cortes assim ajuda demais. Então, se eu puder, de certa forma, replicar isso aqui, né, até para poder aumentar ou reduzir a intensidade dessa curva, fica legal, tá? Então, de novo, como design está no caminho certo. Como design está no caminho certo. Algumas das peças já estão com uma modelagem que já é o jeito que se a gente pensa realmente a construção desse tipo de modelo para a geração de mapa de relevo. Algumas coisas que você preocupou que são interessantes.
tem alguns lugares que tem o bevel já pensando, por exemplo, como que isso poderia ficar bonitinho e gerar um gradiente bonito no modelo low poly, né? Em alguns outros lugares pode ser inclusive acrescentado isso. Então, nessas margens de quina é possível também acrescentar o bevel para poder ter esse aspecto de brilho lateral, porque na verdade se eu jogar isso aqui, se eu tirar isso aqui, ó, isso aqui é o maior engano que a gente faz com a gente mesmo. Eu adoro esse negócio, amo essa cavidade, mas esse é um dos negócios que mais atrapalha a gente ver se o mapa de normal da gente tá ficando legal. Porque meu mapa de normal, lá na Unity, não vai ter o cavidade. Então eu preciso ver ele nesse sólido, se ele vai ter, tipo, essa beirada. Então, você tá com esse Enigon aqui, eu vou fingir que não tem nada Não, o acontecendo, Enigon, tá? lembra que eu falei que tem uns lugares que eu coloquei, que eu fiz Não, daquele jeito, tem uns que eu deixei, é só pra realmente falar pra você que, tipo assim, tem uns lugares que tá assim, tem uns lugares que tá assado, eu deixei todos pra tá. você ver, Eu sabe? só posso ignorar ele aqui Foi, porque a gente já falou dele, então eu acho que eu não preciso falar de novo, tá? Aqui, inclusive ó, eu deixei esse porque ele é exatamente igual ao outro. É, tudo bem, tudo bem. Mas aqui, ó, o que acontece? A função de eu colocar um bevel nessa beiradinha, parece que tem aí é algum, um objeto. É porque é um objeto diferente. Aí eu ia dar. Eu pensei no bevel, só que só que é um objeto diferente que tá ali. Então a gente ia ter que dar merge e depois dar o bevel. talvez, O amarelo ali no canto. É só colocar ele, dar merge e. depois a gente pensa nisso. Boa. Eu consigo explicar isso por aqui. O que acontece? Isso aqui, ó, vai me dar um brilho claro aqui, ó, que vai me ajudar a identificar o contorno do objeto. Então, o cavidade, ele já faz isso automático, né? Uhum, Quando você põe um sim. Então, você vai ligando o cavidade, você põe um both, por exemplo, ele vai lá e fala assim, já tem o brilho que separa o contorno. Mas eu não sei se tem no motor 3D. Então, quando a pessoa chega lá no motor 3D, tipo, o modelo nunca fica com o sólido bonito, igual ele está aqui. Né? Então, aonde você quer esse brilho que o cavidade gera, não, você pode usar ele para modelar, ele é muito bom para modelar, para a gente ver os relevos, mas na hora de definir onde é que tem bevel, é simples assim, você tem o cavidade, aonde você acha que esse brilho claro deveria existir no seu modelo no final, é onde tem que ter bevel. Uhum. Tá? Aí você fala assim, beleza, então aqui eu tenho que dar um jeito de inserir o bevel. Que em alguns lugares fica muito bom, né? Tipo assim, você vê aqui na beiradinha do buraquinho, ó, olha que massa. Então talvez você tenha que ter um bevel ou vai ter que ter um extrude a mais, alguma coisa assim para gerar esse espaço, tá? De novo, como design é por aqui mesmo, assim, a gente quer uns modelos mais elaborados, né? A gente quer um negócio. Como metodologia de modelagem, tá no caminho, tipo assim, dá pra ver que você tá caminhando, então é bem por aí mesmo. À medida que a gente decorrer no semestre, eu imagino que vai ficar mais alinhado ainda o pensamento de uso de modificador, uso de mapa, eu acho que é parte do processo. Na parte de topologia, a gente vai revisar isso também o semestre inteiro, nas aulas de feedback, todas a gente vai estar revisando topologia. Mas aí, se você já puder colocar no processo de agora, assim, não, peraí, eu já vou tentar resolver com o mínimo de Enigon ou zero Enigons, né? Eu tentaria sempre com zero Enigons, sempre com zero, zero, zero. Mas às vezes é difícil mesmo. Às vezes tem umas coisas que você fala assim, não, peraí. Sabe? A ideia não vem. E aí, às vezes, é melhor você ter um Enigon do que não fazer, né? O booleano, por exemplo, aí, o modificador já seria um trampo do caralho, né? De Sim, arrumar, por sim. exemplo. Mas aí tem essa coisa, por exemplo, quando é que o Enigon vai estar ok? Por exemplo, se você sabe que isso aqui vai passar por um processo de bake, Sim, é o que eu ia falar, né? ou Esse aí, por exemplo, na verdade, eu não sei se ele ia enquadrar em high poly pra dar o bake ou não. Porque, por exemplo, tem exato. essas partes do buraco ali, sabe? Que eu Não, fiz até que o específico buraco do buraco. me incomoda menos. Talvez ele só seria um pouco mais raso. Sim. Mas, por exemplo, dependendo do modelo, se você sabe que ele vai passar por bake, e seu booleano ele é para gerar o normal que vai passar pelo bake, tá ótimo. Seu Enigon, de novo, o Enigon dentro do Blender, que não sai do Blender, ele sobrevive. Né, tanto que eu não ponho como critério de avaliação na primeira avaliação. O Enigon não é critério na primeira avaliação. Tipo, porque ele pode realmente ser só a fonte de origem de uma normal. E às vezes ele vai fazer, inclusive, uma coisa que o Enigon faz no Blender, que é eliminar normais. Ele vai me dar só um resultado de normal numa superfície. E às vezes é isso que eu quero pro Bake. Eu quero
só uma normal, que era uma cor única naquele espaço. E aí o N-Gon ele entraria como uma espécie de solução. Em alguns lugares não, em alguns lugares ele seria problemático, assim. Então, toda vez que ele estiver gerando, que o seu N-Gon, você vê que ele vai gerar um zigue-zague muito extremo em comparação com o outro, talvez seja interessante você dividir em um bloco de face, outro bloco de face e outro bloco de face. Mesmo que esses blocos de faces continue tendo um N-Gon entre eles, né? Mas para falar assim, não, beleza, aqui você vai cortar numa intensidade, aqui você vai cortar na mesma intensidade, isso aqui, meu zigue-zague vai ficar mais uniforme, né? Então, talvez pensar nesses espaços, né? Você fala assim, nossa, esse N-Gon vai gerar um monte de diagonal curtinha, talvez evitar esse, entendeu? Mesmo dentro do Blender, tá? A Nivanda faz uma pergunta que cavidade é melhor ligar depois que estiver colocando melhores detalhes para conferir qualquer hora. Na verdade, é legal você ficar transitando entre as visualizações, né? Geralmente, por exemplo, se você está aqui ó, nessa etapa, aqui eu vou ficar. Peraí, tem que pôr um bevel aqui, então eu desligaria, colocaria o bevel e compararia de novo, tipo assim, para ver se o brilho me atende. Aí depois ligar para poder conferir onde mais. Então eu ficaria alternando, na verdade, para conferir os brilhos, tá? Então isso aí, talvez a maioria das coisas de configuração do Blender eles são feitos para você ficar indo e voltando, certo? Mas assim, como design tá bem legal, tá bem interessante. Eu gostei do visual, assim, acho que é bem por aqui mesmo que a gente quer ver uns modelos bem mais elaborados e colocando o shader certinho nesse cara, ele fica bom no portfólio, né? Outra coisa que eu queria saber por exemplo, a quantidade de polígonos. Ele tá com 23 mil tris, né? Isso aí já tá para muito ou para ir pro motor ou ainda De- tem que dar uma corrigida, tá pouco? Como é que é? depende da natureza do jogo. Se no seu Entendi. jogo é um FPS de sorveteria, tá No caso ótimo. seria, né? Aí, Tá ótimo, porque esse é um objeto que vai ficar grande na tela, né? Ou seja, se eu tiver 23. Vamos ver se a gente consegue entender isso com um desenho, porque né, a vida é assim, eu dou aula desenhando, apesar de estar no 3D, né? O que acontece? Se eu vou ver vamos imaginar que essa área cinza aqui do 3D View é minha tela inteira, né? Você consegue imaginar isso? Não consegue? Uhum. Vamos pôr em perspectiva assim, ó. Isso aqui é minha tela inteira. 23 mil polígonos estão preenchendo tudo isso aqui de tela. Então toda essa parte de tela aqui ó, já foi preenchida com 23 mil polígonos. Tá bom demais, ó. Olha quanta tela eu preenchi com esses 23 mil. Se eu tiver 3 objetos de 23 mil aqui, ó, 60 mil, e mais 3 aqui, eu vou estar com 180 mil triângulos. O que é um negócio que um mobile consegue rodar. Sabe? Então, você fala, não, beleza. Tipo, você vai estar tão perto que tipo, ele vai preencher a tela com esses 23 mil triângulos. O que acontece, por exemplo, no jogo de luta, né? No jogo de luta, o personagem ele é grande em primeiro plano, ele pode ter 23, 30 mil, 40 mil polígonos, porque ele está preenchendo muito da tela e muito próximo. É problema se o jogo de fosse o jogo de gestão visto assim, né? Porque aí você teria 23 mil polígonos aqui, né? E aí a coisa escalona, né? Então aqui eu teria que ter realmente uma versão low poly da coisa, ou um LOD, né? Que vai mudar de acordo com o zoom, né? Ou seja, uma versão com 2000, uma versão com 10.000, uma versão com 23, sabe? Então eu teria que ter uma gradação de detalhes. Mas é mais ou menos isso que pega. 20 mil polígonos, ele é muito para um objeto pequeno, mas para um objeto grande é pouco, na verdade, né? entendido. O que eu Então, tava pensando, você pode ver que os buracos eles estão tipo, eles estão separados do modelo, né? Dá pra ver com random, com as cores. O que eu tava pensando é que, tipo assim, porque inicialmente o objetivo era isso entrar no jogo mesmo, né? Não uhum. mais. Era dar bake só nos buracos. Porque se você der um tab e esconder eles, você vai ver que eles são responsáveis por muito triângulo que tem aí.
né? Aí você acha que tipo, faz sentido dar bake em um pedaço só do modelo? Não, não. O que eu faria era texturizar já ele inteiro. Eu faria esse bloco contínuo, texturizaria ele todo, faria ele tipo uma placa mesmo, tipo a peça. E eu daria bake de todo o conteúdo dela, né? Tipo, mapa de normal, textura. Então, por exemplo, arranhado, desgaste, sujeira, sabe? Mapa de rugosidade. Eu gastaria tudo, né? Que eu acho que colocaria, por exemplo, coisas que são interessantes, tipo etiqueta do fabricante, né? Parafuso. É, eu queria colocar parafuso em tudo quanto é canto. Aí eu acho legal. Porque aí, por exemplo, quando você começa a pensar assim, você fala assim, ah, peraí. Então talvez esse bloco inteiro seja uma peça. E ele é né? E aí você faz um bake um pouco mais tranquilo, né? Que você pega o objeto low poly, abre o V dele e dá bake do objeto inteiro, né? Você fala assim, ah, não, pode dar bake de tudo, porque eu estou colocando mapa normal em tudo. Né? Ou seja, já que eu estou usando, eu estou explorando a possibilidade, né? Então, eu não preocuparia de jeito nenhum de fazer isso como peça única. É, apesar que dá para fazer o buraco aqui, fazer tipo a gradezinha, né? Tipo, se você tivesse feito a beiradinha e o parafuso, ó, você teria feito uma coisa que visualmente é encaixada. E essa é muito mais mutreta do que o que você fez, né? Para e pensa. Se você já faz um negócio que é uma grade que foi parafusada, aí você tem um objeto separado para dar bake separado. É verdade. E nem é tão, não é tão difícil assim, né? Não é tão Não. cabuloso de fazer já a partir daí. Ia ficar do caralho. Porque na verdade, porque é uma peça encaixada, a moldura pode estar por volta, né? Você pode fazer ela realmente prendendo a grade. Então você pode ter um objeto moldura que prende com um parafuso. Então essas marotices é com o tempo que a gente pega, assim, que é tipo, não, peraí. Mas eu ainda acho que porque a gente acaba tendo que ter um mapa de normal disso, mapa de normal disso, mapa dos bevels, acaba que a gente vai fazer o bake do modelo inteiro, sabe? Somente se era um modelo grande, importante, que seria visto em primeira pessoa, a gente acabaria fazendo ele, se bobear até num mapa grande de imagem de 2048, sabe? Porque acaba que é um asset importante, né, no jogo, né? Então, depois ele absorveria isso tudo. Beleza? Ok. Mas Era tá, isso mesmo. mas tá, Valeu. tá bem no flow mesmo, assim, é bem por aí mesmo. Eu acho que, de novo, é ganhar umas malícias e é correr pro abraço. Beleza. Valeu. Bom demais. Aqui a gente tem o Vitor César, deixa eu ver como é que eu tô de tempo. Gente. Ô, senhor. Olha o nome do arquivo. 08C74C101E8490CF50C8916410. Holy moly, você esqueceu dele, mas eu lembrei, então tchau. Eu não vou ver ele não. Barranco, ó, isso aí, como a gente quer que o mundo acabe, né? Em barranco. Deixa eu ver aqui que a gente tem de referência. De novo, sempre que tem uma imagem assim, eu fico querendo que ela seja um pouquinho maior. Esse aqui dá pra tirar foto disso tudo aqui em BH, né? Gente, a fábrica da Heineken. Onde que é isso? Você sabe onde é que é isso? Vocês sabem onde é que é isso? Isso não me é estranho. Não sei se eu já vi alguma outra fábrica da Heineken na vida. Sabe quando tem a sensação que eu já passei em frente a esse lugar? Nossa senhora, olha essa imagem. Vitor, senhor, por quê? Você não gosta de mim, não. Você não gosta do Daniel. Ai. Por quê? Por que, Deus? As imagens, o tamanho das imagens. Tem muito objeto legal aqui, mas estão tão pequenininho. Tipo, se eu quiser modelar as peças dessa imagem, porque isso aqui eu poderia usar isso aqui, essa imagem como referência para vários assets se ela tivesse grande. Tem muito asset aqui para modelar. Mas olha o tamaninho, ô senhor. Tá.
Então, isso parece um modelo 3D, talvez seja. Talvez seja. E esse como escopo de cenário é bem grande. Isso é bem grande como escopo de cenário. Né? Tipo, é uma cidade quase toda aqui, né? Então rola uma preocupação, tipo, nossa, mas será que dá tempo de fazer uma coisa dessa? Será que é o desejo fazer isso tudo? Ou será que isso é feito para destacar um asset ou outro, né? E isso é um salto de referência também bem interessante, porque aqui ó, a gente tem fábricas realistas do mundo real, barranco do mundo real, né, construção do mundo real, e aí de repente tem uma coisa que é muito de fantasia, assim, que é tipo muito lugar fictício, né? Então bate a dúvida de como que isso vai ser combinado. Ó, isso aqui você pode tirar uma foto pra gente, né? Vamos combinar que isso aqui dá pra ir lá e bater uma fotinha. É. Eu acho que o problema, Vitor, são imagens pequenas que você tem, tá? E tem uma imagem só desse tipo aqui, ó. E isso está gerando confusão. Eu não sei o que se deseja desse cenário, né? Então não fica claro pela separação de referência como que isso encaixa com o resto, entendeu? Dá para supor, mas é muita suposição. Tipo, você está deixando na mão demais, supondo que você esteja se preparando essa pasta para alguém modelar, né? Que é uma coisa que vocês têm que colocar no processo de pensamento aí. Suponha que você está montando uma referência para que alguém modele. Se a pessoa está vendo aquele tanto de asset hiperrealista do mundo real, que ele pode sair na rua e fotografar e dar sequência, e de repente ele esbarra com essa daqui, será que ele vai ter informação suficiente para transformar aqueles assets nisso aqui, né? Se isso aqui for só um dos assets, referência de construções, tipo, não dá para ver tão bem as construções aqui, né? E nem dá para ver outros módulos que seriam usados para essa construção, porque aqui Rio, tipo essas casinhas aqui que seria, por exemplo, as nossas construções, eu não tenho nenhum outro tipo de construção em nenhum outro ângulo. Então está faltando essa imagem de referência do que realmente são as construções desse mundo. Elas são fantasiosas como da imagem de referência de construção, ou elas são realistas, ou é um mix. Então eu acho que precisa alinhar um pouquinho melhor essas informações, assim, né? Então, de novo, eu não saberia ao certo como produzir o cenário com essas imagens de referência. Eu ficaria um pouco perdido, tá? Então, deixa eu ver sua meta aqui. Hum... Essa paleta de cor, né? Deixa eu ver. A iluminação. Iluminação. Vocês estão igual eu escrevendo. Pulando letra, comendo coisa. Referente de iluminação. Confere o tamanho das imagens também. Mas dá para entender um pouco a referência de acabamento que se quer aqui. Então, me incomoda menos do que as coisas de aula. Tá? Beleza. Ok. Então, essas foram as imagens de referência dessa aula e os modelos dessa aula. Lembrando que de tempo em tempo a gente tem aulas de feedback, tá? Eu espero que essa aula tenha ajudado alguém no processo, não importa quem, né? Então, vou agradecer para os alunos que estão aqui comigo ao vivo. Lembrando que eles têm aula comigo até 12h20, então a gente não encerrou né, o nosso horário ainda, né? Então, a gente ainda tem 1h20 de aula. E agradecer quem está vendo isso também gravado no YouTube. Lembrando que você parte de um playlist, então talvez vendo o playlist completo seja uma forma mais adequada de entender do que eu estou falando, tá?